Olá, pessoal, muito boa noite. Aqui estamos para a nossa reflexão espírita, dando continuidade aí ao livro Caminho, Verdade e Vida, do Psicografia de Chico Xavier e do nosso benfeitor espiritual Emmanuel. Hoje estamos aqui no capítulo 150, intitulado pelo Emmanuel de Aguilhões. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos inspire e nos guarde. Que possamos ter material de reflexão aí para a nossa semana que se inicia amanhã, né? Como sempre, Emmanuel escolhe lá no livro Caminho, Verdade e Vida, um capítulo e um versículo para fazer a sua reflexão, trazendo para nós esse conteúdo, esse material riquíssimo, que é tão rico que cada um consegue, dentro do seu entendimento, buscar, pescar as coisas que ele possam colocar na sua existência, no seu dia a dia, e assim a gente vai tentando aqui também entender um pouquinho. E nessa troca de ideias a gente vai começando a entender, né? Então vamos lá. O capítulo escolhido pelo Emmanuel é o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E o versículo é o versículo 5, onde tem uma fala de Jesus para Saulo de Tarso. E diz Jesus o seguinte: duro é para ti recalcitrar contra o aguilhão. Bacana, né? Então, para a gente entender um pouquinho esse contexto, eu peguei os versículos anteriores aí, né? Quando é que Jesus disse isso a Saulo? É exatamente naquela chegada de Saulo de Tarso em Damasco, onde ele ainda, como um perseguidor dos cristãos, se dirige a Damasco em busca de um líder cristão chamado Ananias, né? E ali na porta de Damasco ele vê o Mestre Jesus. E diz os versículos anteriores, lá no 4 começando, que caindo em terra, Saulo caiu do cavalo literalmente em terra, ou do cavalo ou do camelo, né? E ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, Saulo, disse: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Jesus vai dizer a ele essa frase que o Emmanuel buscou lá para a nossa reflexão. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E Saulo, tremendo e atônito, espantado, né, disse: Senhor, que queres que eu faça? Então, para a gente continuar nesse entendimento, o que seria um aguilhão? O aguilhão é aquela vara com uma ponta de ferro afiada. Ela geralmente é usada para estimular os animais, né? A boiada, quando aquele boi também na preguiça,
De cima do cavalo, o peão dá uma estimuladinha nele com a espetadinha, né? Eu acho que hoje nem usa mais, hoje já as técnicas já melhoraram, né? Os bois estão mais inteligentes, né? Não quer levar um estímulo desse não. Mas é interessante que depois a gente pesquisando, entendendo, até aqueles elefantes no circo, porque o aguilhão é geralmente essa vara com uma ponta afiada, mas no circo, aqueles camaradas que ficavam lá pedindo pro leão, levanta uma pata, levanta as duas patas, né? E ele geralmente tinha na mão, não uma vara, mas uma pontinha que também, uma pontinha afiada, que também é um aguilhão. Então, disfarçadamente, sem que o público perceba, porque o público está focado no elefante, ele dava uma cutucadinha ali no elefante para que o elefante obedecesse. Então nós temos o aguilhão que Jesus usou, né? E Jesus diz a ele: não é duro para ti recalcitrar. O que é o recalcitrar? É duro para ti resistir, é duro para ti não ceder, é duro para ti negar. Então não resista ao aguilhão. Então, Emmanuel, já no início do capítulo, ele vai nos dizer que o nosso caminho de evolução, nossa jornada evolutiva em cada existência, estão cheios de aguilhões. Mas por quê? Né? Mas não é esse aguilhão usado para nos castigar, né? O aguilhão que Jesus chama a atenção de Saulo aí, dizendo: olha, não resista ao aguilhão, é exatamente o estímulo, né? Não resista aos instrumentos de estímulos, Saulo, né? Então a gente pode usar essa fala de Jesus para nós, né? Por que vocês estão resistindo ao estímulo de crescer? Por isso que Emmanuel vem nos dizer: em cada nossa jornada, em cada existência, nós estamos cheios de convites, de instrumentos, de aguilhões que nos chamam, nos estimulam a crescer, a seguir em frente, a ir para o entendimento maior e melhor da vida, a progredir. A nossa existência está cheia, né? Jesus, na sua sabedoria, na sua misericórdia, ele não nos deixa faltar esses instrumentos de estímulos, que às vezes, quando a gente resiste demais, né, pode ser até a dor, né? Porque a dor acaba que quando ela aparece não é para nos castigar. Deus não nos castiga. Ele nos dá recursos de aprendizado. Então a dor é um estímulo para que você também busque o motivo, a causa, né? Quantas vezes as pessoas chegam na casa espírita ou buscam uma religião que mais lhe atenda o entendimento, porque a dor bateu em sua porta. Então, também entre os instrumentos encontramos a abençoada dor, que nos estimula a crescer, a avançar, a progredir, seja na esfera da intelectualidade ou seja na área dos sentimentos, para que a gente desperte os sentimentos nobres que carregamos.
né? Porque todos nós carregamos sentimentos nobres. Não existe espírito, né, filho de Deus, que lá no fundo, na sua essência, na sua jornada desde a sua criação, não possua uma essência de bondade, porque Deus é amor e somos uma essência da sua criação. Então todos nós, às vezes a gente olha o pior dos criminosos e fala, não tem jeito, esse camarada só tem maldade no seu coração. Isso não é verdade. Lá no fundo, essa criatura tem algo de bom. Às vezes está muito soterrado, está muito socado pelo seu processo individual de evolução, né? Mas pergunte à mãe dele, né? A mãe dele vai dizer, muitas vezes, a gente pega um criminoso, às vezes um assassino, um estuprador, e fala, esse camarada não tem nada de bom, como Deus pode criar uma criatura dessa, né? Aí a gente não está entendendo a inteligência suprema do universo. Mas a gente conversando com a mãe dele, os repórteres às vezes perguntam, por que seu filho? E ela fala, nossa, não imaginava, ele é um filho tão bom, né? Então, no fundo, na essência, ele tem algo de bom. E graças a Deus, a reencarnação, as reencarnações, em algum momento, esse algo de bom vai despertar e vai fazer com que ele cresça. Então, se a dor nos aparece ou se algum estímulo, como um aguilhão, nos convida a crescer, não vamos resistir. Não resistamos. E Saulo, ele resistiu demais, né? Porque ele perseguia os cristãos. E aí, quando Jesus aparece a ele, ele cai por terra. Aí é como dizer assim, não tem como eu resistir mais ao amor do Mestre. E assim, numa mudança de um espírito fortíssimo, no próprio dizer de Jesus, o vaso escolhido, ele já se coloca à disposição. Senhor, o que queres que eu faça? Já está na disposição. Essa é o mais importante. Às vezes a gente não está preparado, né? A gente não está preparado para aquilo que vem. Mas o que o mestre pede? Ele pede que você se transforme, esteja preparado de um dia para o outro? Claro que não, né? Ele pede boa vontade. Vontade boa de traçar um novo caminho para a sua própria evolução. Poderíamos não precisar desses estímulos, se já tivéssemos adquirido a consciência de que é muito mais fácil progredir por vontade própria do que estimulado por dores, né? Porque por vontade própria a gente segue com menos dor, e se a dor aparece, a gente já tem a compreensão do seu objetivo e com menos dificuldades, né? Como diz Emmanuel, na continuidade do capítulo, na nossa posição, no nosso nível evolutivo, nós ainda preferimos a acomodação. E quando a gente prefere a acomodação, sem o aguilhão, sem os estímulos, nós não enxergaríamos a porta que nos faz avançar de fase, né? Já dizia o filósofo
que o animal satisfeito dorme, né? Então, se a gente está naquela acomodação, achando que está tudo bom do jeito que está, né, a gente dorme. E aí a gente perde tempo, porque a vida é movimento. Assim, continua Emmanuel, a sabedoria do Pai reparte com todos nós, seus filhos, o tesouro do seu infinito amor, convidando-nos para progredirmos com a leveza da escolha. Olha, por nós mesmos, porque os estímulos, o aguilhão vai nos convidar, vai nos estimular a seguir, a sair da acomodação, mas a escolha é sempre nossa. É nós que vamos aceitar ou não. Saulo, naquele instante que Jesus lhe aparece, ele poderia ter resistido, ele poderia ter negado, ele poderia ter recalcitrado, né? Mas a grandeza do amor do Mestre por aquele que poderia e veio a ser um dos grandes apóstolos é muito maior, porque Jesus não enxerga o que somos hoje, mas o que nós vamos e podemos ser no futuro. Então, Jesus olha para Saulo e fala: Saulo, chega de caçar sofrimento, né? Chega de caminhar nessa direção, não resista. E Saulo entende perfeitamente e se entrega, né? Nós, muitas vezes, na nossa orgulhosa prepotência, na grande maioria das vezes, não percebemos ou não queremos perceber essa realidade. E preferimos, no dizer do nosso benfeitor espiritual Emmanuel, dormir no leito da ilusão. Olha o que Emmanuel utiliza nesse capítulo, que às vezes a gente prefere dormir no leito da ilusão. Estamos na inércia, estamos acomodados, iludidos, que a vida é só esse pedacinho de tempo que aqui passamos, né? Mas não é assim. A lei é de evolução, é de movimento, é de crescimento constante. Permanecer no leito da ilusão, na inércia, é ficar estacionado. E ficar estacionado é como aquela água parada, né? Como a água estagnada. Ela apodrece, ela cheira mal, a gente não avança, fica só ali no lamento, na reclamação, e aí tudo se torna mais difícil. Assim, os mensageiros de Deus que o Pai Maior confiou a tarefa de nos fazer avançar, progredir, iluminar-nos, promovem os aguilhões, né? Promovem os recursos que nos despertem, que nos estimulem ao movimento, à ação para avançar e progredir a cada dia. Ressalta Emmanuel ainda nesse capítulo que Deus nos dá tudo. Gente, Deus nos dá tudo. O problema é que a gente não está muito apressado. A gente está numa velocidade danada. Vamos ter um pouco mais de olhar, um olhar mais de atenção, para perceber os bens infinitos que a vida nos traz. Olha, a sabedoria infinita do Pai nos dá a vida, né? Na continuidade aí do pensamento de Emmanuel. Os caminhos, os bens infinitos, os anjos da guarda. Pensa bem, a gente não presta atenção. O anjo da guarda que está ali nos estimulando, nos convidando, nos chamando. Quantas vezes a gente está ali
sofrendo, focado no problema. E os anjos da guarda nos chamando, olha, não foca no problema, foca na solução, né? Porque focar no problema nos cega, enobrece a nossa visão. Os anjos da guarda que nos inspiram, eles só nos pedem que possamos caminhar até os braços do Pai, que estão ali prontos para nos acolher com amorosidade, né? Mas a gente prefere às vezes focar por outro lado da existência. E quando nos distraímos, né, esses mesmos mensageiros organizam os aguilhões, os recursos, os estímulos para nos motivar ao progresso por amor ao Pai maior. Pensando em nossa evolução, Jesus criou os mais nobres convites para o nosso aprendizado e evolução aqui na Terra. Dá-nos vários infinitos recursos que nos permitem aprender e evoluir. A riqueza, Emmanuel dá alguns exemplos, né? Dá-nos a riqueza e a pobreza, né? Tanto na riqueza quanto na pobreza, temos recursos de aprendizado. Não é recursos de reclamação, recursos de revolta, recurso de resistência ao estímulo, né? Temos recursos de evolução. Seja na feiura, né? Emmanuel usa aqui a fealdade, né? Seja a fealdade e a formosura, provas difíceis, né? A pessoa é muito linda, a pessoa é muito rica, mas as provas são difíceis, porque não é fácil lidar com a beleza ou com a fealdade, né? O sofrimento que nos convida a seguir, a luta diante das dificuldades. As dificuldades vão aparecer, não é para a gente desanimar, né? São aguilhões, os instrumentos de progresso que nos convida a seguir em frente. Em benefício dos outros? Não. Em benefício de Deus? Não. Em nosso próprio benefício. Logicamente que quando a gente aceita, segue com Jesus, as pessoas que estão ao nosso redor e a própria sociedade em si também serão beneficiados, né? Em cada existência, cada um de nós temos as nossas dificuldades particulares, simbolizando o bendito aguilhão, o bendito instrumento para nos fazer um espírito melhor. Assim vai terminar Emmanuel no capítulo nos pedindo para nós, cada um de nós, individualmente, no silêncio, no espírito silencioso, analisar a nossa existência. Vamos verificar quais os aguilhões, quais os instrumentos que estão nos convidando, nos impulsionando para a luz. E pede Emmanuel que não nos recalcitremos, não nos revoltemos, não resistamos contra eles, assim como Jesus pediu a Saulo naquele momento. Continua Emmanuel nesse término do capítulo, que se o espírito da grandeza de Paulo de Tarso não podia resistir, recalcitrar e revoltar-se, imagina o que se pedirá do nosso esforço diante das imperfeições que ainda carregamos. Não temos a fortaleza de Saulo. Depois Paulo, né? Não temos o nível, a grandeza do apóstolo tarsense, né? Diante das imperfeições que carregamos. Logicamente que os estímulos
está proporcional ao nosso nível evolutivo, senão a gente não suportaria, né? Mas maior esforço temos que fazer para vencer a nós mesmos. Mas por isso nós não devemos e não podemos desistir de nós. Estamos na melhor condição hoje para seguirmos em frente. Agora, com certeza, seguir com Jesus, o nosso fardo será mais leve e a nossa carga mais suave. Bacana? É isso por hoje, pessoal. Que possamos ter aí um material abençoado para nossas reflexões, porque quando o estímulo aparecer nos convidando, não vamos resistir, não vamos recalcitrar. Estendamos as mãos que Jesus nos oferece e sigamos com Ele. Uma semana abençoada para todos, que Jesus nos abençoe, abençoe os nossos lares, os nossos familiares, aqueles que se encontram com os aguilhões, os estímulos difíceis, pesados, né? Que eles tenham muita força, que o nosso governador planetário abençoe com a sua luz, o seu infinito amor, todo o nosso planeta, as regiões sombrias de guerra, de desentendimento, os lares em desarmonia, as pessoas, os espíritos da terra que estão muito armados, muito violentos, muito sem paciência, que o nosso Mestre Jesus tenha misericórdia de nós e derrame sobre todos nós o seu infinito amor. Muita paz. Que Jesus seja conosco hoje e sempre. Que assim seja.